Bem-vindos a mais um podcast, Histórias de Sucessos do Instituto JF. A minha convidada de hoje é Isabelle Rabachini. Tudo bem, Isa? Tudo bem, e você, Thaís? Tudo bem. Vamos conhecer um pouquinho, então, da história da Isa. Isa, que ano que você entrou na escola? 2013, eu me formei em 2019. 2019. Quantos anos você tá? Eu tô com 20 20 anos Vou fazer agora? 21. Sim, E quando você entrou na sexta série, certo? entrei na sexta série. E onde você estudava antes? Eu estudava no Miranda, mas eu fiquei 2 anos só lá. Antes do Miranda, eu estudei no Santa Teresa. São escolas aqui próximas da região também. Você mora aqui perto? Eu moro aqui perto, no Parque São Domingos. Não conheço. Miranda, quem não conhece, explica um pouquinho. É uma escola aqui da região, mas é com ensino mais voltado a Enem, prova, realmente é totalmente diferente daqui. E como você descobriu a escola? Eu descobri a escola quando eu estava no Santa Teresa ainda, antes de eu ir para Miranda, por um amigo meu, porque a irmã dele se formou aqui, a Aline. E aí eu ainda estava no 3º ano, né? Depois eu estudei o 4º e o 5º ano no Miranda. E como eu já tinha ficado sabendo da escola, eu resolvi fazer a prova junto com a minha mãe. A gente decidiu que eu iria fazer. Do que motivou sua mãe, assim? Ela sempre gostou muito, assim, da escola. Ela pesquisou bastante depois que ela ficou sabendo. E ela achou incrível o projeto, sabe? De dar essa oportunidade para os alunos, de ter um ensino de qualidade, assim, sem ter que realmente pagar. Ela, lógico que para ela foi uma ajuda, né? Porque, querendo ou não, ela trabalha e tudo, moro só eu e ela, mas é um pouco mais pesado no dia a dia. Então, saber que eu teria oportunidade de estudar numa escola boa, começar a fazer estágio aqui dentro. Na época nem tinha muita coisa ainda de estágio, trabalho, mas saber que eu teria uma oportunidade maior deixou ela super feliz, assim, e a gente decidiu que eu iria tentar participar, e deu certo. E me conta uma coisa, e sua mãe trabalha com o quê? A minha mãe trabalha na prefeitura do Verde, Meio Ambiente, ela é da parte de contabilidade. E aí moram vocês duas? Sim, moro eu e ela. Tá. E aí entrou na escola, primeiro ano, primeiro impacto. Nossa, foi muito diferente, porque principalmente, assim, acho que na época com a idade, né, a falta dos meus amigos. Eu era uma pessoa um pouco mais tímida, então eu tive dificuldade no começo de fazer amizade. Até brincava com a minha mãe, que na época eu tinha aquele joguinho de celular, e aí eu ficava o recreio inteiro jogando, não conversava com ninguém. Todo dia minha mãe me perguntava: e aí, fez algum amigo? Já conheceu alguém? E eu quase nunca tinha falado com ninguém. Então, acho que nos primeiros 2, 3 meses foi um pouco mais difícil mesmo essa mudança, sabe? Mas vim pra cá, mudou bastante a rotina, mas aos poucos eu fui me acostumando, conhecendo o pessoal. Fui me apaixonando por aqui, porque sempre teve matérias diferentes da escola habitual. Então, eu sempre chegava super animada para contar: nossa, mãe, hoje eu vi tal matéria, eu não fazia ideia do que era isso. Sempre coisas diferentes que eu adorei. E onde começou esse encantamento, pelo que você se lembra, assim? Olha, no 6º ano a gente tinha aula de empreendedorismo com a Rose. Era uma das poucas matérias de gestão que a gente tinha ainda, mas com certeza foi onde começou, porque foi onde abriu minha mente para esse mundo, sabe? Que eu ainda não fazia ideia do que era. Não é à toa que hoje tem o projeto Conhecer e Encantar, né? Sim. Que é justamente com esse objetivo. E você achou o impacto de o ensino era mais forte, mais difícil? Com certeza, era muito mais forte, assim, até porque a gente tinha as matérias normais, né? Matemática, português, que eu também já tinha na outra escola. Mas, assim, os professores sempre foram ótimos. Eu achava muito bom, porque por mais que tinha lição de casa, era o que ajudava a gente a aprender no dia a dia, né? Então, além da sala de aula, que eu conseguia aprender bem, a lição de casa era mais forte aqui do que eu tinha na outra escola. Então, eu nunca fui de não gostar de estudar, eu era uma pessoa que gostava de estudar. Então, eu chegava em casa, eu gostava de fazer tudo, pedia ajuda para minha mãe sempre também. Mas eu achei que realmente era um ensino muito bom. E com as matérias de gestão também, foi o que eu mais me apaixonei, porque eram realmente matérias diferentes que eu fui aprendendo e fui começando a gostar também. Assim, o que foi isso para você, essa jornada para você? Conta um pouco. Eu vejo que foi muito mais insegurança até da minha mãe, sabe, do que minha. Porque ela ficava com medo de repente vai que eu tô deixando ela estudar lá
e vou prejudicar ela não vai conseguir sair, fazer as coisas dela. Mas foi totalmente ao contrário. Eu sempre tive uma relação muito boa com ela, então a gente conversava muito, eu era muito honesta, então realmente eu gostava muito daqui e conseguia fazer minhas coisas normais, brincar de fim de semana, sair com meus amigos, normal, assim. Então, realmente eu sempre gostei muito, mas eu acho que o mais importante é ter essa relação de honestidade, sabe? Falar realmente o que você tá sentindo. Uhum. E você lembra de alguma história que te marcou no período de escola? Assim, uma história que eu costumo comentar foi mais no nono ano, que a gente estava se formando no ensino fundamental, né? E aí ia para o ensino médio. Então, acho que foi um ano um pouco mais difícil, porque foi quando eu comecei a saber que teria mudanças. Começaria a trabalhar no ensino médio, fazer estágio. Acho que foi uma coisa que me marcou um pouco mais, porque essa ansiedade, sabe, de, eu vou começar a trabalhar, que legal. Então, foi algo que me marcou muito, porque eu lembro que eu sempre ficava pensando sobre isso, sabe? Como que vai ser? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Aí chegou no primeiro estágio. Deu conta? Como foi? O que você Sim. aprendeu com esse primeiro estágio e com as inseguranças que você tinha antes dele? Olha, foi ótimo. O meu primeiro estágio foi na Swift, como líder de vendas. Fiquei na loja de Pirituba, aqui perto também. Mas foi incrível, assim, o pessoal da loja acolheu a gente muito bem, tinha eu e outras pessoas, né? Ensinaram muita coisa pra gente, eles sempre estavam do nosso lado, dando suporte, dando apoio, perguntando se tinha alguma dúvida, se eu aprendi direito, se eu queria refazer o processo para entender bem. Então, superou muito as minhas expectativas. E o que você acha que esse antes e depois trouxeram para você de aprendizado? Né? Estou insegura de ir para um grande desafio, cheguei no desafio, consegui superar. O que você levou disso, assim? Com certeza, mais com autoconfiança. Eu sempre fui uma pessoa que era um pouco insegura, sabe? De não estar fazendo certo, das pessoas não estarem gostando do que eu estava falando, do que eu estava fazendo. E estar num ambiente de trabalho com mais pessoas, pessoas que não eram tão próximas a mim, né? Novas na minha vida, que eu não conhecia tanto quanto meus amigos, por exemplo. Foi algo que mudou muito a minha cabeça, sabe? De se eu preciso de ajuda, eu posso pedir, não tem problema em eu pedir ajuda para alguém, não tem problema em eu estar aprendendo alguma coisa, até porque ninguém nasce sabendo. Então, realmente, esse processo de confiar no que eu estava fazendo e aprender melhor, entender melhor tudo. Entendi. E aí, depois da Swift, você foi. Quais foram os Depois, eu próximos fiquei passos? um ano na Swift como estagiária, depois eu continuei sendo estagiária na Flora, para o processo de vendas externas, né? Na Flora, eu tinha uma carteira pequena, era mais ou menos 20, 30 clientes que eu atendia na parte da manhã, das 8 ao meio-dia, como estágio. E aí era aqui na região, era próximo também, na região de Osasco, Vila dos Remédios, por ali. No começo também fiquei assim, nossa, será que eu vou me acostumar? Mas logo depois fui começando a gostar também. A gente fazia pedido, adorava quando assim eu conseguia cadastrar um cliente que comprava, sei lá, 10 caixas de sabonete. Eu achava incrível, me achava ótima. Era muito legal também, sabe, de conhecer novos clientes, ver o meu potencial que eu tinha, de conseguir, de repente, cadastrar um mercado grande que ninguém tinha atendido ainda. Aos poucos também eu fui me adaptando melhor e gostando muito também. Entendi. Depois, voltou para Swift. Sim, depois em 2019 eu voltei para Swift como gerente de loja. Fiquei na loja de Perdizes 2, aqui na região de Perdizes, né? Você começou a trabalhar muito cedo. Mais Sim, cedo do que a média das pessoas. com certeza. O que isso significou na sua vida? Olha, eu acho que foi muito bom porque me deu essa vontade de ter minha independência, sabe? Eu sempre gostei muito. Minha mãe sempre foi muito próxima de mim, então, mesmo eu trabalhando, ela sempre me ajudou. Mas saber que eu estava trabalhando, que eu ia ter um dinheiro para comprar minhas coisas, de repente, uma roupa, ou sair para jantar fora com meus amigos, assim, essas coisas do nosso dia a dia mesmo, foi muito bom para mim. Entendi. E o que você acha que representou para sua família? Você estudar aqui, você ter essa jornada? No começo, por exemplo, eu sempre fui mais próxima da minha mãe e meus avós, por parte de mãe, consequentemente. E eles ficavam inseguros, sabe? Nossa, você é tão nova, você não precisa disso ainda, por que que você já tá fazendo isso?
Mas eles perceberam que eu gostava muito do que eu estava fazendo, que eu não estava fazendo por precisar, sabe? E isso foi muito bom, porque eles viram que realmente eu estava feliz. Então, foi muito legal eles verem minha evolução, sabe, ao longo dos anos. Sempre que eu mudava de empresa, ia para um outro cargo, eu sempre comentei com eles, e eles sempre ficaram muito felizes por mim. Então, da mesma forma que eu fico feliz com a independência que eu estou conquistando, eu vi que eles ficaram muito felizes também. Por mais que no começo eles ficavam inseguros, né? Mas ao longo dos anos, com todas as mudanças, evolução e vendo que realmente eu estava num lugar que eu gostava, foi tranquilizando eles e deixando eles felizes com as minhas conquistas também. Legal. E depois da gerência Swift? Depois da gerência de loja, em 2020, eu fui para a Friboi, aqui em São Paulo mesmo, assumi como coordenadora de vendas. Atendi a região aqui de Osasco, Francisco Morato, centro de São Paulo. Fiquei mais ou menos 3 anos lá na Friboi. Tinha 8 vendedores comigo na equipe. Também foi uma mudança muito grande de conceito, sabe, de Swift para Friboi, porque justamente pela rotina. Na Swift, era uma rotina que o cliente vinha até nós. Então, o nosso trabalho era mais ajudar o cliente a encontrar um item, de repente agregar na cestinha dele. E na Friboi era o contrário, a gente que ia até o cliente, mostrar os nossos produtos, mostrar o que a gente tinha a oferecer, por que a gente era melhor. Qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou? Eu acredito que a minha maior dificuldade foi entender mesmo o processo da Friboi, porque, por exemplo, tinha muito cliente que às vezes a gente visitava e falava, mas o seu tá mais caro. Então, a gente reforçar, sabe, constantemente isso do porquê que o nosso compensa, porquê que o nosso preço é mais caro, mas a gente tem produto de qualidade, um produto que tem certificação, todos esses passos, sabe, foi uma coisa que era um pouco mais difícil, realmente porque o cliente não estava lá querendo a Friboi. Era uma competição, o que na Swift não tinha muito. Qual que era o tamanho do seu faturamento, você lembra? Era mais ou menos 3 milhões, 4 milhões, por ali. Se não me engano, nessa época mesmo de ir para supervisão, você já tinha se formado, certo? Sim, já tinha me formado. Me formei em 2019 e entrei na supervisão em 2020. E aí, você queria fazer veterinária? Sim. Então, conta essa história pra gente. Queria. Bom, meu sonho desde criança sempre foi fazer veterinária. Eu tive essa ideia comigo desde, sei lá, 5 anos até os 17, que foi quando eu me formei. E quando eu me formei aqui na Geminari, eu realmente comecei a fazer veterinária. Logo em 2020, quando eu entrei na Friboi, comecei a cursar veterinária junto, né, em Morumbi. Foi logo no começo da pandemia. Então, foi uma loucura, mudança de emprego, começar a faculdade, começo de pandemia. Foi realmente muito doido tudo. Mas foi bom para eu perceber o que eu realmente queria, porque eu sempre quis fazer veterinária e nunca tinha pensado em outra coisa. Nunca tinha pensado no que eu já estava fazendo, que eu gostava daquilo de qualquer forma. E aí, quando eu comecei a cursar a veterinária, eu parei para pensar, poxa, eu vou ter que sair do que eu estou fazendo para entrar na área, né? De repente, fazer um estágio, ou ir para uma área de qualidade, mudar isso. E aí, eu comecei a pensar, será que é realmente isso que eu quero? Será que faz sentido para mim? Então, eu acabei ficando 2 anos fazendo veterinária, foi online por conta da pandemia, mas foi bom para eu perceber que não era aquilo que eu queria de fato, sabe? Eu achei que foi bom eu ter feito. E aí, nisso, eu decidi trancar a veterinária e comecei a fazer administração em 2022, ano passado. Comecei o curso de administração e vi que faz muito mais sentido, porque é o que tá na minha rotina, é o que tá no meu dia a dia. E é o que eu gosto, sabe? É o que eu sou apaixonada. Eu não me imaginava saindo dessa área para, de repente, ir trabalhar com essa parte mais animal. É algo que eu sou apaixonada, mas vejo que eu posso seguir mais como um hobby. E a faculdade de administração versus o que você aprendeu na escola? Tem bastante coisa que eu vejo que se repete. Por exemplo, matérias em si. A estatística eu estou tendo na faculdade de administração, eu já tive aqui, contabilidade, muitas matérias que eu já vi. A única questão é que realmente se aprofunda um pouco mais do que eu tive aqui em aula. Mas eu vejo que é bom estudar e trabalhar ao mesmo tempo, porque, por exemplo, eu aprendi isso quando eu estava aqui no ensino médio.
Então já faz um tempo, são coisas que às vezes acaba caindo no esquecimento. Então eu gosto bastante de fazer os dois porque eu acabo sempre evoluindo, sabe? Vendo uma coisa aqui, conseguindo aplicar no trabalho, ou vendo uma coisa no trabalho, conseguindo levar para a faculdade. E agora em que fase você tá? Que cargo você tá? Que empresa? Atualmente eu tô na Swift, voltei para Swift no finalzinho do ano passado, de 2022. Estou como distrital de vendas. Tô gostando muito, faz pouco tempo ainda, né? Mais ou menos aí 4 meses. E esse fato de numa hora tá numa empresa, na hora tá em outra empresa, negócios diferentes, como foi essa Para experiência? mim, acabou sendo bem natural, porque eu vejo que o Geminari acostumou a gente com mudanças no geral, sabe? Então, desde a escola, de sair de uma escola tradicional para estudar aqui, enquanto no trabalho, a gente sempre acabou lidando com várias mudanças. E eu sempre vejo como uma coisa muito positiva, sabe? Eu gosto dessas mudanças, acho que todas elas agregaram muito. Então, para mim, acabou sendo super natural. Eu acho muito bom você poder conhecer novas pessoas, novas áreas, porque aí você vai conseguindo se identificar cada vez mais a fundo com o que você quer. E se você olhasse para trás, né, para aquela menina que entrou na 6ª série, o que você diria para ela? Olha, eu falaria, não fique tão insegura, se solta mais, fale com mais pessoas, veja o quão grande é essa oportunidade que você está tendo. Porque eu vejo que realmente mudou completamente minha vida, isso daqui. Não me imagino mais fora daqui, eu realmente sou muito feliz. Então, com certeza eu falaria para ficar calma, ficar tranquila, não ficar nervosa, porque tudo vai dar certo e você vai conseguir ainda conquistar muita coisa. Então, eu que vou falar agora quais as palavras que Tá bom. a gente acredita que a gente trabalha aqui. Eu queria que você falasse o que cada uma delas representa para você, tá bom? Beleza. Conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Autoconhecimento é muito importante. Trabalho. Trabalho é da onde a gente consegue evoluir. Então, trabalhar sempre foi muito gratificante para mim, de ver a minha evolução. E acaba impactando na nossa pessoa também. Então, o trabalho sempre foi algo assim, que eu vi que me ajudou a me desenvolver. Prosperidade. Saber que eu trabalho com algo que eu gosto, por exemplo, me traz prosperidade, porque eu sei que eu tô aqui dentro e eu já tenho, assim, uma situação mais estável, tanto profissionalmente, e acaba impactando no pessoal, porque com isso eu também consigo ter uma situação estável na minha vida pessoal. E felicidade. Felicidade tem que ser 100% honesto com nós mesmos, então não dá pra gente ser feliz fazendo algo que a gente não gosta. E aqui é o que eu falo, eu sempre vejo que eu tô muito feliz por estar conquistando meu espaço, estar conquistando tudo que eu quero e crescendo muito também. Você acha que a sua história é uma história de sucesso? Eu acho. Eu tenho que fazer essa pergunta, né? É o nome do podcast. Com certeza. Eu vejo que, assim, é o que a gente falou. Todas as oportunidades que eu tive, a Geminari foi um fator crucial para isso. Obrigada por compartilhar essa história com a gente. Pessoal, essa foi a história da Isabelle Rabachim. Obrigada por acompanhar a gente até o final. Então, até os próximos episódios do nosso podcast com mais histórias de sucesso. Até mais.